Bem-vindo a esse canal aqui, né? O Alimento da Nossa Fé. E nós vamos falar hoje sobre esses 4 passos aqui de Kane Hengen para você conseguir o que você deseja, né? O seu milagre. Tudo aquilo que você deseja, existe os passos. E aqui ele está explicando para nós, tá? Espero que você goste muito. Curte, compartilhe, deixa o like, se inscreva. Há muitos anos atrás, dirigi uma campanha de reavivamento na primeira igreja Assembleia de Deus em Phoenix, estado do Arizona. A campanha foi conduzida entre o final de novembro e o início de dezembro de 1953. E durante esse período fiquei hospedado na casa de alguns amigos que congregavam naquela igreja. Certa noite, após o culto, estávamos naquela casa, tendo comunhão, juntamente com outros irmãos. Quando se preparavam para servir o lanche, recebi do Espírito Santo um impulso muito forte para orar. Era um impulso excepcionalmente fora do comum e parecia que se referia a um assunto de extrema urgência. Como os conhecia, me sentia assim à vontade para dizer-lhes que tinha que orar naquele exato momento. Um irmão, então, pediu para que todos orássemos também. Assim, todos pararam o que faziam e começaram a orar. Mal os joelhos tocaram no chão e eu já estava no Espírito, falando em línguas. Quando você está no Espírito, não quer dizer que você não saiba o que está fazendo. Somente significa que seus sentidos físicos no momento ficam suspensos. Você está mais na dimensão espiritual do que na dimensão natural. Você fica mais consciente das coisas espirituais do que das coisas naturais. Naquele momento, não sabia onde estava. Não estava ciente de que estava em Phoenix, Arizona. Parecia como se estivesse ajoelhado sobre uma nuvem. Porém, línguas tão rápidas quanto podiam, através de gemidos, durante cerca de 45 minutos. Porém, o suficiente no espírito para que soubesse que estava intercedendo por uma alma perdida. Orei até que recebi uma nota de vitória em meu espírito. Encoraja as pessoas que entrem nos gemidos intercessores do espírito a continuarem orando sem parar até que recebam uma nota de vitória, ou seja, até que entre nas risadas do Espírito Santo, o que cantam no Espírito. Quando você ora nessas condições, até receber uma nota de vitória, é isso. Significa que, qualquer que seja o motivo de suas orações, você recebeu a resposta. Depois de orar, sim, tive uma visão. Vi o próximo culto noturno do domingo seguinte, o qual tinha de 500 a 600 pessoas presentes. Quando tive a visão, na sexta-feira, estava vendo o que aconteceria 3 dias depois. Vi a mim mesmo pregando e depois fazendo um apelo. Estava com um cotovelo sobre o púlpito. Enquanto me inclinava, apontei para um homem que estava sentado na segunda-feira em frente à seção central. Disse-lhes: amigo, o Senhor me mostra que você já passou dos 70 anos de idade. Você não é um cristão e não crê que o inferno exista. Mas o Senhor diz que você tem um pé no inferno e o outro está escorregando para lá.
Vi aquele homem levantar-se do seu lugar, chegar à frente, ajoelhar-se e ser maravilhosamente salvo. Depois que a visão terminou, as pessoas que estavam ali sabiam que tinha visto algo. Perguntaram-me, portanto, e eu contei a elas. Na noite do domingo seguinte, quando chegamos na igreja, olhei imediatamente para o lugar onde na visão o homem estava sentado. Nunca o viram antes, mas ele estava vestido exatamente como descrevi para as pessoas sexta-feira à noite. Tudo o que tive que fazer foi agir conforme a visão. Preguei meu sermão. Então, quando me inclinava sobre o púlpito, disse-lhe exatamente aquelas palavras. Ele veio à frente, se ajoelhou e foi salvo. Depois do culto, o homem veio conversar com o pastor a respeito do que eles disseram. Ele disse que tinha 72 anos e que eles ensinaram que o inferno não existia. Também disse que entendeu quando lhe falei que um dos seus pés já estava no inferno e que o outro estava escorregando para lá, pois sofria de um problema cardíaco e os médicos haviam lhe dito que poderia morrer a qualquer instante. Ele contou que aquela era a primeira vez a entrar numa igreja em toda a sua vida. Ninguém conhecia aquele homem. Para orar por ele, ninguém que era membro de uma igreja o conhecia. Ele se mudou para aquela cidade 5 meses atrás e comprara um hotel. Alguns cristãos que haviam se hospedado em seu hotel pregaram para ele e o convidaram para ir para aquela igreja. E o Espírito Santo sabia que ele viria e, portanto, me fez orar em seu favor. Antes mesmo dele ir para a igreja. Este é um dos propósitos da oração no Espírito. Depois da primeira visão, imediatamente viu o próprio Senhor Jesus. Ele começou a me falar a respeito do meu ministério. Também me falou a respeito de coisas concernentes do próprio governo dos Estados Unidos, que aconteceria no ano seguinte. Depois ele falou a respeito de alguns assuntos referentes à minha vida financeira. Então ele me disse, seja fiel e cumpra o seu ministério, meu filho, pois o tempo está curto. O seu tempo, aos olhos de Deus, na eternidade, e o pôr diante dos homens na terra são duas coisas diferentes. Disse-lhe, querido Senhor Jesus, por favor, antes de ir embora, posso te fazer uma pergunta? Tenho 2 sermões que prego de Marcos capítulo 5, referente para a mulher com fluxo de sangue, que tocou em suas vestes. Recebi ambos os sermões por inspiração, um enquanto dirigia meu carro para a igreja, enquanto cantava em língua. Então, quando veio a inspiração em meu carro, no estacionamento, o escrevi, o esboço. Disse, Senhor, todas as vezes que prego esses 2 sermões, parece estar consciente em meu espírito. Tenho uma intuição dentro de mim e que o Espírito Santo está tentando me transmitir outro sermão desse capítulo de Marcos. Tem uma intuição de que esse novo sermão irá completar os anteriores. E continuei, então, nas ocasiões em que consagro a oração, quando a unção
sobre mim é maior. Parece como se fosse receber sermão, mas de uma maneira ou de outra não tenho conseguido obtê-lo. Creio que estou certo nessa intuição. E por isso gostaria que o Senhor me desse esse sermão. O Senhor me disse: você está certo, meu Espírito Santo tem tentado transmitir ao teu espírito outro sermão dentro dessa mesma linha, mas você não tem conseguido captá-lo. Já que estou aqui, farei o que me pediu. Vou lhe dar o esboço daquele sermão. Assim peguei lápis e papel e tomei nota. Abri meus olhos para pegar o lápis e papel. Normalmente, quando busco a Deus, deixo lá esse papel perto, junto às mãos. Nessa ocasião, Deus fala comigo. E se não escrever o que ele fala, poderia deixar essas coisas escaparem de mim. Jesus disse: escreva 1, 2, 3 e 4. Tive um sentimento no meu espírito de que havia 4 pontos nesse sermão. Então ele disse: se alguém em qualquer lugar seguir esses 4 passos ou colocar em operação esses 4 princípios, sempre receberá de mim, hoje meu Pai, aquilo o que seja. Se colocar esses 4 princípios, se obedecer, eu ou meu Pai vamos fazer aquilo que desejar. Então, gostaria de compartilhar com vocês 4 passos para receber sua resposta de Deus. Esses 4 passos podem ser colocados em operação para se receber qualquer coisa de Deus, prometida por Ele em sua palavra. Por exemplo, você pode aplicar esses 4 princípios para receber a salvação, a cura física, o batismo com o Espírito Santo, para receber a vitória espiritual, ou suprimentos financeiros. Contudo, há algumas áreas em que a fé precisa de tempo para amadurecer. Por exemplo, se você precisa de uma certa quantia de dinheiro, sua fé primeiro tem que ser amadurecida para um nível de sua necessidade. Mas até mesmo nas áreas mais difíceis, se você colocar em prática esses 4 princípios, no decurso do tempo, eles produzirão resultado, pois são princípios bíblicos. Portanto, você pode receber aquilo que você diz e confessa, da parte de Deus, da palavra de Deus. Quando coloca imediatamente esses princípios em operação ou quando os pratica, o decurso do tempo, você pode preencher o seu próprio cheque com Deus, baseado naquilo que Jesus me dissera. Intitulei aquele sermão de como preencher o seu próprio cheque. Intitulei aquele sermão de como preencher o seu próprio cheque com Deus. Esses 4 passos são tão simples que à primeira vista parecem ridículos. Mas afinal de contas, Jesus em toda a sua pregação nunca apresentou nada de muito complicado. Ele falava numa linguagem que até mesmo os incultos poderiam entender, pois sua pregação visava alcançar a todos. Jesus falava a respeito de vinhas, de aprisco e pastores. Jesus iluminava as verdades espirituais de tal maneira que todas as pessoas podiam entender aquilo. Além do mais, poucas pessoas que ouviram essas pregações tinham tido o privilégio de uma educação escolar. Deus nunca transmite
alguém algo complicado demais para ser entendido. Se vem de Deus, então será claro e sucinto. Vamos então, 4 passos primeiro. Primeiro passo. Diga. Marcos capítulo 5, versículo 25, versículo 34 é o texto que nós vamos pregar como base para provar esses 4 passos. Primeiro dia aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padeceu na mão de vários médicos, tem despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo sobre a fama de Jesus, ela veio por detrás da multidão, por entre a multidão, Veio por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe tancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responder: seus discípulos. Eis que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, conselho do que nela se operava, veio por doce diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Qual foi o primeiro passo dado pela mulher para receber sua cura? O versículo 28 diz: porque dizia: se eu apenas lhe estocar a veste, se eu estocar as vestes, ficarei curada. Foi a primeira coisa que ela fez. Dizia o que desejava. E isso estava em linha com a palavra de Deus. Há uma parte do homem e uma parte de Deus. No que tange a se receber algo de Deus, você tem que fazer a sua parte para que Deus possa fazer a dele. Há algo que você tem que fazer. Deus não deixará de fazer a parte dele, se você fizer a sua. Se não estamos recebendo de Deus, é porque a falha está no nosso lado. Se fizermos a nossa parte, podemos sempre ter a certeza da resposta ou da vitória. Alguém falou para aquela mulher a respeito de Jesus? Não foi algo que ela fez? A outra pessoa fez isso assim. Assim aquela mulher ficou conhecida. A Jesus, ela sabia que ele estava curando as pessoas. Ela sabia que ele era aquele que sara. Mas a questão é, por que ela fazia? Para que ela faria com o seu conhecimento a respeito da pessoa de Jesus? Jesus disse-me, naquela visão, o passo primeiro é digno naquela visão. Jesus disse que seja algo positivo, quer negativo, depende do indivíduo, de acordo com o que ele diz, receberá. Ele disse, aquela mulher poderia ter feito uma confissão negativa.
ao invés de uma confissão positiva. Sua confissão seria o que receberia. Jesus continua. Ela poderia ter dito: não vale a pena eu ir até ele. Tendo sofrido tanto tempo, tendo estado doente por 12 anos, todos os médicos desistiram do meu caso. Gastei tudo quanto possuía, com tratamentos médicos, e não estou melhorando, mas piorando. Nada na vida me vale a pena. Morrer seria melhor. Jesus disse: se essas fossem as palavras dela, seria o que ela receberia. Mas ela não falou de modo negativo. Ela falou de modo positivo, pois ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Assim aconteceu. Você pode ter aquilo que diz. Você pode preencher o seu próprio cheque com Deus. E o primeiro passo para preencher o seu próprio cheque com Deus é: diga então, nunca confesse uma derrota. Nunca confesse uma derrota. Conforme discutimos nas palestras anteriores, se você é vencido, é pelos seus próprios lábios, você venceu a si próprio. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Estás arredado com o que disse os seus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Põe outras palavras, você foi levado cativo pelas palavras da sua boca. Certo escritor expressou o caso assim: você disse que não podia, e no momento que falou assim, foi derrotado. Você disse que não podia, tinha fé, e então a dúvida se levantou como um gigante e o enlaçou. Você falou no fracasso e ele o manteve em cativeiro. Se você falar das suas provações, dificuldade e falta de dinheiro, sua fé fica. Se, por outro lado, você falar a respeito do seu Pai Celestial e a respeito daquilo que Ele quer fazer em seu favor, sua fé crescerá a passos largos. Se você confessar sua enfermidade, elas serão desenvolvidas em seu organismo. Se você falar a respeito de dúvida, de medo, eles se tornarão mais fortes. Se você confessar falta de recursos financeiros, suas palavras impedirá a entrada do dinheiro. Tenho experimentado em minha própria vida esses princípios espirituais. Se você falar sobre derrota nas finanças, isso irá impedir o dinheiro de vir até você. E se você falar a respeito de dúvida e temores, destruirá a sua fé. Mas se suas palavras estiverem em linha com a palavra de Deus, você aumentará a sua fé, mudará a sua circunstância e receberá de Deus as respostas de suas orações. Para o número 2, façam. Marcos, capítulo 5, capítulo 28 diz: porque dizia, se eu apenas lhe tocasse as vestes, ficarei curada. De nada adiantaria. A mulher, se ela declarasse, se eu apenas lhe estocar as vestes, ficarei curada, mas não agisse para a altura da sua declaração, Jesus me disse naquela visão: suas ações lhe dão a vitória ou a derrota, de acordo com suas ações. Você receberá ou ficará impedido de receber o que quer da parte de Deus. A mulher com o fluxo de sangue agiu para a altura do que disse. Ela tocou nas vestes de Jesus. Passo número 3. Recebam. Marcos capítulo 5, versículo 28 diz: e logo se ele
estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Depois que a mulher tocou na veste de Jesus, pela fé sentiu em seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus disse: "Quem me tocou nas vestes?" Jesus sabia que o poder tinha saído dele. Os discípulos disseram a Jesus: "Vês que a multidão te aperta?" E disse: "Quem me tocou?" Primeiro a mulher. Eu disse. Depois ela veio receber sua cura tocando em Jesus. Era sua fé em ação. Por fim, ela recebeu a cura e sentiu em seu corpo que estava curada do flagelo. Falar e agir vem antes do sentimento. Aramashikanta. E da cura. Note que a sensação e a cura seguiram o falar e o agir. Muitas pessoas querem ter primeiro a sensação e a cura, para só depois falarem e agirem, mas não é dessa forma que funciona. Por isso, vou repetir essa frase. Note que a sensação e a cura seguiram o falar e o agir. Precisamos falar e agir primeiro. Depois teremos a sensação e a cura foi. Somente depois daquela mulher com fluxo de sangue ter dito agido que Jesus disse que o poder tinha saído dele. O mundo inteiro se preocupa com a matéria radicativa que é espalhada na atmosfera. Quando as bombas nucleares são detonadas, trata-se de um poder que não pode ser visto. O sentido, embora seja perigoso e mortal, há um poder em operação na Terra, que não é mortal nem perigoso, e cuja energia é maior do que aquela contida por qualquer bomba. É um poder benéfico que está presente em todos os lugares. Se a pessoa enferma tomasse ciência desse poder, seria curada de qualquer enfermidade. Sim. Existe um poder libertador de qualquer coisa que preencha ou escraviza o ser humano. Trata-se do poder de Deus, a unção que destrói qualquer tipo de jogo, como está escrito em Isaías capítulo 10, versículo 27. Se o poder de Deus está disponível, por que nem todos são curados? Podemos entender o porquê observando novamente os princípios que levaram a mulher com fluxo de sangue a receber sua cura. Foi a fé dela que cativou. O poder de Deus é o passo número 4. Conte, fale para todos, dê o seu testemunho. Em Marcos capítulo 5, versículo 33, está escrito: Então a mulher, aterrorizada e tremendo, confiado que nela se operava, veio, pôs-se diante dele e declarou toda a verdade. Ela contou. Esse versículo diz que a mulher do fluxo de sangue contou a Jesus toda a verdade. Primeiro passo é dizer, mas o último passo é contar. Interessante, né? Inicialmente a mulher disse o que acreditava, o que aconteceria depois. Ela contou o que lhes aconteceu como resultado do seu dizer, crer e agir. Temos que dizer algumas coisas pela fé antes de recebermos uma promessa de Deus. Muitas vezes as pessoas fazem as confissões erradas porque creem da maneira errada.
disse anteriormente que os pensamentos errados produzem crenças erradas, produzem falar errado. Mas quando as pessoas começam a crer na maneira certa, recebem as coisas certas. Você terá a sua vida aquilo que crê e confessa, seja bom ou mal. Disse então ao Senhor: sei que se alguém seguir esses passos, receberá cura tal. Como aquela mulher recebeu? Mas o Senhor disse que, se alguém em qualquer lugar quisesse esses 4 passos, receberia sempre aquilo que deseja. Dizer que as pessoas podem, por exemplo, receber o Espírito Santo aplicando esse mesmo princípio. E o Senhor respondeu que sim. E assim mesmo nos é que preenchemos nosso próprio cheque com a vitória. Então, perguntei a Jesus isso. Isso significa que qualquer crente em qualquer lugar pode preencher o seu próprio cheque com a vitória sobre a carne, o mundo e o diabo. Ele respondeu enfaticamente que sim. Então Jesus disse que se o crente não preencher o seu próprio cheque com Deus, nada será feito a respeito da sua situação. Jesus continuou: e se o crente não preencherem o seu próprio cheque com Deus, nada será feito. Se não fizerem, então, eles estão desperdiçando o seu tempo quando oram, pedindo para que eu lhes dê a vitória. São eles que devem preencher o seu próprio cheque. Jesus disse que são os próprios crentes que devem fazer algo a respeito de suas circunstâncias, e isso através desses 4 passos práticos. Por exemplo, no Antigo Testamento, a respeito desses 4 passos de fé, é muito importante para você pegar essa certeza. Veja bem, então, pedi ao Senhor mais prova bíblica a respeito desse 4 princípios, e ele me respondeu que Davi empregou esses 4 princípios em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 30 aos 54. Davi chegou no campo do israelita e encontrou os filisteus acampados de um lado de um vale e os israelitas do outro. O gigante Golias desprezou os exércitos de Israel e o povo de Deus e desafiou-os. O 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Foi a primeira coisa que Davi fez. Ele disse que lutaria contra aquele filisteu insuficismo chamado Golias. Ele podia preencher o seu próprio cheque. Davi não disse essas coisas porque tinha recebido uma palavra de Deus. Ele disse essas coisas porque sabia que podia ter o que dizia. Ele sabia que podia com Deus. Davi sabia que Deus faria qualquer coisa que estivesse em sintonia com a aliança de Deus com os israelitas. O motivo pelo qual Deus não fez mais por você é porque você não disse essas coisas. Tudo que você tem hoje é resultado daquilo que você disse ontem. Se você está no fundo do poço, isso é consequência daquilo que você tem crido e dito. Se você crê e fala corretamente, ficará por cima e não por baixo. Davi saiu com seu cajado e pastores e com seu alfoge. E a Bíblia diz, olhando o filisteu, e vendo a Davi o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. 1 Samuel capítulo 17. Davi deixou o Golias falar, não podendo impedir o diabo de falar,
mas quando ele termina, temos algo a dizer. Jesus não impediu o diabo de falar quando estava sendo tentado no deserto, mas quando ele estava sendo no deserto, ele não impediu o diabo de falar. Mas quando o diabo terminava de falar, Jesus tinha algo a dizer. Está escrito, como está escrito em Mateus capítulo 4, a quem tem afrontado, 1 Samuel capítulo 17 e o versículo 45. Davi também disse, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, do Senhor dos Exércitos. Fer-te-ei tirar-te a cabeça, e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Permissão maior. Capítulo 17, versículo 46. Davi era somente um adolescente, camponês do interior. Lá do sítio, Golias era o gigante, com mais de 3 metros de altura. As pessoas perguntavam, como Davi sabia o que deveria fazer em se tratando das coisas naturais? As pessoas sabem exatamente o que fazer. Por exemplo, se querem vender um automóvel, sabe exatamente o que deve fazer para vender. Se querem conseguir um emprego, sabem o que fazer. Mas quando se trata de coisas espirituais, não sabem o que deve fazer. Não sabem como preencher o seu próprio cheque. Você pode preencher o seu próprio cheque com Deus. Saiba você disso. Não é exatamente o que você deve estar fazendo. Deus fará em seu favor tudo aquilo que você tem fé nele para ele fazer. Marcos, capítulo 11 e o versículo 24. Perguntei então o Senhor, naquela visão, se o pecador poderia usar esses 4 passos. Ele disse que podia, e que na realidade o pecador emprega estes 4 passos para receber a salvação. Disse a Jesus que já tinha lido no Novo Testamento várias vezes e que nunca encontrara nada referente a esses princípios aplicados para a salvação. Então Jesus respondeu, há muitas coisas no Novo Testamento que você ainda não conhece. Você está desconhecendo então Jesus? Então Jesus respondeu, há muitas coisas no Novo Testamento que você ainda desconhece. Ele então citou o capítulo 15 de Lucas, sobre o filho pródigo. Jesus disse que a primeira coisa que o filho pródigo fez foi dizer, então caindo em si, disse Lucas, capítulo 15, versículo 17. Jesus disse que a pregação da palavra convence o pecador de que ele necessita de um Salvador, pois ele consegue ver que está perdido. Primeiro o filho disse, levanta-me, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Lucas 15, versículo 18 e 19. Segundo ele fez, ele tomou o caminho de casa. Terceiro, ele encontrou-se com seu pai e recebeu a boa herança que ele escabia, como um filho seu. Pai correu para encontrá-lo, deu-lhe as melhores roupas, um anel para o seu dedo e sandália para os seus pés.
Jesus disse: se as pessoas fossem ao altar para serem salvas, tal como o filho pródigo, Deus a encontraria antes mesmo de chegarem lá. Quarto, o pai do filho pródigo contou o que aconteceu. Esses versículos são uma figura do perdido, pois o pai disse: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Seja o que for aquilo que você necessita de Deus, salvação, cura, o batismo com o Espírito Santo, proteção ou libertação, você receberá essa resposta se seguir esses 4 passos de fé que Jesus me deu. Lembre-se, digam, façam, recebam. Então conte e assim preenche o seu próprio cheque com Deus, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Então tá aí, pessoal. Essa aqui é a tradução dessa pregação, né? Tão maravilhosa, meus irmãos. Aqui tá o segredo para você conseguir sua bênção, tá? Você fala a sua bênção, né? Determina a sua bênção. Age, tem uma ação, crê que você recebeu. E você tem que contar depois do milagre. Assim você tá assinando o seu cheque, sem contar. Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus, meus queridos. Com todos na paz do Senhor Jesus. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar seu like aí. Que Deus abençoe.